Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Oramos, ó Deus, para que o teu Espírito Santo nos dê revelação nessa noite a respeito da tua palavra. Por isso, gera fé no nosso coração, Senhor. Gera fé tamanha que nós possamos romper, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Ainda que tenhamos tribulação, nós declaramos que nós seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. E o título dessa palavra é Prosperando em Terra de Aflição. Falar, nossa pastor, como assim prosperar numa terra que tem aflição? Então veja, projeta para mim João, capítulo 16, verso 33. Olha o que a palavra de Deus diz. Texto muito conhecido. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais mas tem de bom ânimo, eu venci um mundo. Então veja, será que você pode dar um glória a Deus por isso? Então veja, o próprio Jesus, ele está dizendo o seguinte, olha, no mundo nós vamos ter as aflições, ou seja, elas fazem parte do mundo. Muitas pessoas acham que tudo que é de Deus, tudo vai dar tudo certinho. E aí ela começa a avaliar a sua vida assim, se está dando certo, então é de Deus, se não está dando certo, então não é de Deus. Veja, o próprio Jesus falou que sim, tem aflição. Então a pessoa monta uma empresa. Quantos empresários nós temos aqui? Você acha que você que tem uma empresa, você nunca vai passar por uma tribulação, nunca passou, sim ou não? Vai passar. Quantos são casados aqui? Eu te pergunto, você nunca teve um problema no seu casamento, uma aflição? Sim, teve. Então veja, a palavra de Deus está falando, vai ter problema sim, mas tem de bom ânimo. Aqueles que estão em Cristo vão se tornar vencedores. Essa é a boa notícia. Então no mundo vai ter as aflições. Elas fazem parte sim. Mas quando você está em Cristo, você passa por cada uma delas. Então deixa eu dar um exemplo aqui dentro da palavra de Deus. No Velho Testamento, de alguém que passou por aflições e venceu cada uma delas. Até quando? Até ter uma experiência, né, e a bênção ser superabundante sobre a sua vida. Então, eu queria falar sobre José. Né? José foi o filho de Jacó, um dos 12 patriarcas. E se você olhar a vida de José, né, como ele começou e como ele terminou, você vê que ele teve muitas aflições sim. Mas ele foi dando as respostas corretas diante das dificuldades, diante das tribulações, até quando? Até ele prosperar de uma forma abundante, de uma forma que talvez, né, não aos olhos naturais, nunca ia chegar nesse ponto. Então, quando a gente está no meio do processo, às vezes parece que está dando ruim, mas quando você confia no seu Deus, e você sabe que o teu Deus está no controle de todas as coisas, você simplesmente responde e confia. Pastor, mas parece que piorou. Pois é, mas quem que está no controle? Aparentemente pode parecer que não está dando certo. Aparentemente pode parecer que está dando errado. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você decide confiar em Jesus, quando você simplesmente confia em Jesus, você começa a descansar. E como um filho de Deus, você faz o seu melhor. E aí nesse processo, no decorrer, parece que você não entende muito. Mas, no final, nós vemos o quê? Aquilo que o projeto de Deus sendo completamente concluído através da sua vida. E esse é o propósito de Deus para nós. A grande questão é que muitas vezes nós parece que ficamos muito aflitos e não conseguimos sair, colocamos uma lupa gigante e parece que só vemos o problema. Mas antes de você colocar uma lupa gigante nesses problemas, olhe para o alto, coloque a lupa em Jesus. Foque no Deus Pai, porque você é filho amado de Deus, amém? Essa é a verdade da palavra de Deus. Você é filho amado de Deus. Projeta para mim lá em Gênesis 41, 52. Olha o que diz. José
As nossas crianças sabem toda a história de José do Egito, é impressionante. Se seu filho já tem um tempo nas nossas salinhas, ele vai saber toda a história de José do Egito. Mas a palavra de Deus diz que José teve dois filhos. E o segundo filho dele vamos ler aqui. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Sabe que naquela época os nomes não eram dados por uma sonoridade, mas todo nome tinha uma representatividade, representava uma característica da pessoa ou de um fato. E aí você vê que José, no segundo filho, ele coloca exatamente isso. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, ou seja, o que ele está dizendo? Agora sim, eu cheguei num ponto em que Deus me prosperou na terra em que eu tive tantas aflições. Foi chegado o dia, e esse foi um marco na vida de José, que ele consolidou, falou, declarou em fé, que agora Deus havia prosperado ele nessa terra de aflição. Isso é poderoso demais ou não é? Mas veja, isso é muito poderoso, mas vamos ver como é que foi, todo esse contexto. Vamos ver como foi todo o contexto. Vamos ler o 51, vamos ler o anterior aí, o verso 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então veja, no primogênito, o primeiro filho dele, ele fez o seguinte, olha só o que ele colocou, qual que é o nome. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ou seja, ele teve o primeiro filho, aquilo foi um marco na vida dele, porque ele olhou e tudo aquilo que havia acontecido na vida dele, ele havia se esquecido no sentido de resolver o passado. Então veja que o primeiro filho foi o seguinte, olha, eu resolvi o passado. Todo o trabalho, que para ele é um trabalho, e depois nós vamos ver no decorrer da história, que parecia muito ruim, mas ele fala, Deus me fez esquecer. Ou seja, ele não ficou mais olhando para trás. Parece o apóstolo Paulo, tem algo parecido ao apóstolo Paulo, fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então não tem jeito de você ser um homem próspero, avançar e crescer em Deus, se você ficar olhando o seu passado. Não tem como. Se toda hora você ficar, mas o meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, não me colocou, não estudei, e não sei o que, tal. Não tem como. Então tem coisas que tem que virar para trás, tem que esquecer, tem que virar página. Então foi o que aconteceu. O primeiro filho, ele falou, olha, eu esqueci de tudo isso. Mas depois que ele esqueceu de tudo isso, aí consolidou o quê? A prosperidade sobre a casa dele. Uma prosperidade dupla. Amém? Então veja. Precisamos entender o caminho de José, o caminho que ele teve desde a sua juventude até chegar em Efraim. Isso daí não aconteceu da noite para o dia. No começo da sua vida, no começo ali da sua juventude com seus irmãos, até chegar a esse ponto de prosperidade, ele passou por muitas questões e muitas aflições. Por isso que ele coloca, o nome da que prosperou na terra da aflição. Então vamos entender esse caminho para que nós possamos também dar as respostas corretas. Amém, queridos? Então veja, os irmãos conhecem a história, mas no meio desse processo, Jacó tinha lá os seus filhos, José era o mais novo, era o caçulinha, o queridinho, e os irmãos, vou falar com as minhas palavras aqui, amém? A palavra não diz isso, mas ele era o mais querido ali pelo pai. E aí no meio desse processo, o que acontece? Os irmãos tinham uma certa inveja de José. Eles tinham inveja sim. E aí, certa vez, José ele tem um sonho.
da parte de Deus. E quando José tem esse sonho, e ele relata ali para os irmãos esse sonho, a coisa piora. Porque no sonho diz que os irmãos, o pai, todos iriam se prostrar diante dele. Não fazia sentido. A primogenitura sempre era para o mais velho. E aí o mais novo vem e fala, olha, todos vocês vão se prostrar diante de mim. Não fazia sentido. E aí ele era mais perseguido. Então veja, a primeira coisa que aconteceu na vida de José, é que José ele teve um sonho. Fala assim, um sonho. Esse sonho, o que era esse sonho? Era uma palavra, fala assim, uma palavra de Deus. Esse sonho era uma palavra de Deus para a vida dele. E aí, vamos ler lá em Gênesis 37, versículo 5. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Por que odiaram? Porque, falou, como assim? Você que é o mais novo, eu vou ter que me prostrar diante de você? Já não gostavam muito dele, porque achavam que ele era o queridinho do pai. Que o pai mimava mais ele, dava o melhor presente para ele. E agora ele vem falando isso daí, o que acontece? Os caras perseguiam. E não tem jeito, todas as vezes que você se posiciona diante de uma palavra de Deus, acredite, vai ter um tipo de perseguição. Nesse caso aqui era dos irmãos próximos. Mas talvez o dia que você se posicionou, os seus amigos te perseguiram, seus parentes, seus tios, seus amigos, seus colegas de escola. Muitas vezes tem perseguição sim. Deixa eu abrir aqui. Então veja. A segunda é que ele, apesar dos irmãos ter perseguido e odiaram ele, ele não parou. Sabe que muitas vezes, quando pessoas te perseguem, ou apontam os dedos para você, muitas vezes você para. Mas no caso de José, ele não parou. Ele teve um sonho, os irmãos odiaram ele. Mas aí o que acontece? Depois Deus dá outro sonho para ele. E ele vai lá e ele declara, ou seja, ele cria na palavra, e não deixava que a perseguição o parasse, muito pelo contrário, ele continuava declarando a palavra. Deus deu uma outra palavra, outro sonho, que era o mesmo sentido, e ele fala, olha, agora foi exatamente assim. Então veja, ele foi alguém que ele não foi parado pelas circunstâncias, pelo cenário. Talvez alguns irmãos próximos falaram, você está louco, isso aí está esquisito demais. Projeta para mim lá o 37, verso 9. Gênesis 37, 9. Olha o que diz. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Primeiro ele teve um sonho com os feixes, agora ele fala, olha, é o mesmo sonho. Todos vocês que representavam ali os irmãos estavam se inclinando diante de mim. Ou seja, ele não desistiu, Deus continuou falando com ele, e ele continuou declarando a palavra. Ele não parou. Então, primeiro espere a palavra de Deus. Segundo ponto, anuncie a palavra que Deus te deu. Mas aí o que acontece? Os irmãos já estavam odiando eles. Certa vez os irmãos estão lá, ele vai lá falar com os irmãos e, vou resumir muito aqui. Os irmãos pegam e falam assim, não, vamos acabar com ele. E quando eu falo acabar com ele, não é contar uma historinha, uma fofoquinha, não. Só vamos matar ele. Vamos falar que o animal comeu ele aqui e nós resolvemos um problema. Aí o irmão dele chega e fala, não, vamos jogar ele na cisterna aqui. Cisterna é uma espécie de um poço. Essa cisterna estava vazia. E ele falou, qualquer coisa ele caiu, ele vai morrer aí, depois, olha, ele caiu no meio da cisterna e fica tudo certo. Mas, aí eu te pergunto, a coisa está piorando, sim ou não? Primeiro os irmãos tinham inveja, só que agora eles querem matar o irmão. Um deles intercede e fala, não, vamos jogar na cisterna, vamos largar ele aí. Aí depois um tem uma ideia, está passando uma caravana lá e fala, vamos vender eles para a caravana, que eles estão indo para o Egito, a gente vende ele como escravo.
Irmãos, a coisa parece que só vai piorando. Mas veja, quando chega aqui na cisterna, projeta para mim aí, Gênesis 37, 22. Também lhes disse Rúben: não derramai sangue, lançai-o na cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para livrar deles o fim Isso. Me ajuda aí, irmão, se eu parei aqui. Aleluia. É isso daí. Então veja, irmãos, às vezes eu sou gago, eu dou uma travada e não consigo, amém? Aleluia. Então veja. E aí acontece isso. Só que acontece, depois ele é vendido. Projeta lá, Gênesis 42, 21. Não era bem aqui, mas enfim. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante de nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Então veja, eles venderam o José, mas depois alguns ficaram mal, aquela angústia, por quê? Não era nem por conta de José, mas era por conta do pai. Como o pai amava muito José, eles viram que Jacó ficou muito mal com isso, com essa história. Muito mal. Porque eles falaram: olha, ele morreu. Então veja, quando nós entendemos que essa experiência da cisterna, parece que às vezes, quando Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, todos nós temos uma expectativa que tudo vai acontecer como um conto de fada. Nós somos doutrinados pela Disney. E aí nós achamos que é tudo um conto de fadas, da Cinderela, que vai chegar, mas muitas vezes no meio do percurso, da realidade, é o que a palavra de Deus diz: nós teremos aflições sim. E aqui você vê José sendo perseguido pelos próprios irmãos, os irmãos de sangue. Não eram os irmãos da célula, eram os irmãos de sangue. Sangue do mesmo sangue. Não era o chefe que estava perseguindo, não, eram os irmãos. E uma perseguição severa. Mas aí, o que acontece? Ele é vendido como escravo, chegando no Egito, Potifar, que era um cara da alta patente ali do Egito, ele compra José. Aí você fala: puxa vida, né? Antes ele estava no poço, mas agora ele foi vendido como escravo, e agora ele é um escravo de fato. Parece que a coisa está piorando, sim ou não? Parece. Agora, qual que é o grande diferencial de José? Ele nunca perdeu a fé. Ele sempre esteve na posição, né, daquele filho amado de Deus. E tudo que ele ia fazer, ele fazia com excelência. Ou seja, ele não era movido pelo ambiente natural que ele se encontrava. Ah, é para ser escravo? Eu estou agora aqui na casa de Potifar, eu vou ser o melhor. Ah, eu estou nessa empresa aqui. Ele não falava mal do chefe, ele não falava mal dos colegas, mas ele estava dizendo o seguinte: eu vou ser o melhor funcionário aqui. E aí o que acontece? Mesmo ele sendo escravo, nós conseguimos ver o quê? Favor de Deus na vida dele. Porque ele foi vendido para Potifar, e aí ele se tornou uma espécie de um gerente ali da casa de Potifar, dos negócios de Potifar, né? E tudo onde ele colocava as suas mãos, ele prosperava. Se fosse fazer uma plantação, o negócio começava a ficar frutífero. Tudo que ele ia fazer, ele fazia com excelência. Cara novo, bonito. Mas o quarto aspecto é o quê? É obedecer os limites na casa de Potifar. Sabe, às vezes, Deus vai te colocar em determinadas circunstâncias, e que aparentemente, né, você fala: não, isso daqui eu estou sofrendo tanto, isso aqui vai saciar minha carne. E eu fico pensando, o texto diz que a esposa de Potifar,
tenta se deitar com José. E assim, pela posição de Potifar, a esposa devia ser muito formosa. E aí ele olha Potifar, o cara fala, estou aqui sofrendo tanto, qual o problema? Mas veja, ele era alguém que ele era um servo de Deus. E todo servo de Deus, toda serva de Deus tem as suas tentações, acredite. Principalmente no que diz respeito à carne. Principalmente no que diz respeito a pecado sexual. E era isso que estava proposto diante dele. Mas aí o que ele faz? Ele cede a isso, a essa tentação? Não. Ele se posiciona, ainda que pudesse custar a própria vida. Ainda que pudesse custar a própria vida. Deixa eu ler aqui. Projeta para mim, capítulo 39, verso 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, aleluia, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar, o seu senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Vamos pular para o verso 7. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele nas minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aí você começa a ler, você vê que ele fugiu, ela agarrou ele, e ele fugiu, rasgou as roupas dele e ele fugiu, sem roupa. Agora eu te pergunto, ele falou, olha, Potifar me deu tudo para eu controlar, e menos você. Ou seja, ele era alguém fiel, ele era um escravo fiel. Pastor, mas ele não era o filho amado? Era, mas ele está passando por aflições. Mas ele não deixou que essas aflições, ele perdesse os princípios dos ensinamentos do seu pai. Ele era alguém que tinha caráter. Ele não entrava em qualquer tipo de negociação. E eu te pergunto, o que estava em jogo nesse posicionamento aqui? Era a própria vida dele. Você sabe que naquela época era o seguinte, adulterou, imagina um escravo adulterando com a mulher do oficial de Faraó. O que você acha que ia acontecer com ele? Morte. Pois é, mas ele preferiu morrer a se deitar. Preferiu andar em santidade do que se deitar com a esposa de Faraó. Então veja, esses são os princípios e as aflições que todo homem e toda mulher passam na trajetória da vida. Então não é porque é crente que não tem tentação. Ah, agora que eu me converti, nunca mais. Mentira. Isso faz parte. No mundo vai ter aflições. Como estão compreendendo? Então veja, só que nós vemos que a Bíblia não diz isso, tá? Mas na minha opinião é o seguinte, pelos acontecimentos, né, como ele deveria morrer, porque se você continuar lendo a história, você vai ver que a esposa ela chega para o marido e fala, olha, foi ele que me agarrou. Foi ele que me agarrou. Eu te pergunto, se você é Potifar, você não mandava cortar o cara, sim ou não? Sim ou não? Pois é, mas aí o que ele faz? Eu penso que ele devia conhecer a esposa, e ele já conhecia com certeza José. Já tinha caminhado um tempo junto. O que ele faz? Ele manda prender José. Manda prender José.
Aí você vê que, no meio desse processo, talvez eu fico pensando José, né? Ele correndo, ele fala, agora não tem jeito, agora eu vou morrer. A Bíblia não relata essa aflição de José. Mas veja que Deus, ele sempre está cuidando de nós. E não deixa que ele morra. Mas ele vai preso. Fala, pastor, quando é que vai melhorar essa história? Porque primeiro, ele era perseguido pelos irmãos. Depois os irmãos tentam matar ele. Depois os irmãos vendem ele. Ele se torna escravo. E agora, se não bastasse, agora ele é um escravo. E é um escravo preso. É um escravo preso. É mais ou menos assim, pastor, parece que quanto mais eu oro, parece que Deus não está movendo nada na minha vida. Parece que até está piorando. Deixa eu te falar, fica tranquilo, Deus está no controle. Deus está no controle. Talvez você não está vendo todo o processo e todo o projeto de Deus para a sua vida. E aí você anda aflito no meio. Mas quando você decide andar nesses princípios, aplicando essa postura de fé, de não esmurecer, você não vê em nenhum momento José murmurando. Porque agora ele vai preso, e agora ele é um escravo, e é um escravo preso. E quando ele está na cadeia, ele não chega lá depressivo, falando, oh Deus, eis aqui, eu fiz tudo certinho, Deus, e olha o que está acontecendo comigo. Eu sou um bom crente, eu estou indo para a igreja, de vez em quando eu também vou na célula, dou meu dízimo, minha oferta, e olha aqui onde eu estou, está piorando, agora eu sou um escravo preso. Você não vê ele murmurando. Muito pelo contrário, ele chega lá na prisão, e ele se sobressai também. Por quê? Ele começa a ser o melhor prisioneiro, a ponto do carcereiro falar, ó, pilota aí a prisão. Olha só que interessante. O que é isso? Era alguém que, por princípio, não importa onde Deus o colocava, porque ele entendia que era Deus que estava colocando ele naquelas circunstâncias, e porque ele entendia que Deus que estava colocando ele naquelas circunstâncias, ele sempre dava o seu melhor. Ele sempre se tornava um referencial onde ele estava. Se tornava referencial. Não andava murmurando, depressivo, reclamando e murmurando, não. Tem que fazer, vamos fazer. E aí ele... E esse que eu estava falando era o quinto ponto, né? Então veja, não importa o contexto, faça o seu melhor. Não importa qual seja o contexto. Não importa qual seja o contexto adverso, dê o seu melhor. Então, temos muitos jovens aqui, estudantes. Se for para estudar, dê o seu melhor. Se for para fazer uma apresentação de trabalho, dê o seu melhor. Se for para você ser um crente, dê o seu melhor. Se for para dar o testemunho, dê o seu melhor. E como se dá testemunho no dia a dia? É falando? Não. Também. Mas o maior testemunho é através dos seus comportamentos e as suas atitudes. Esse é o melhor testemunho. É a forma como você lidar com as circunstâncias. Então, você tem que pregar a todo momento. E se necessário for, você fale. Então veja. Esse era a forma de como José vivia. E ele estava lá preso, dando o seu melhor. Tudo que ele tinha, ele estava dando lá. E aí acontece algo interessante nessa prisão. Acontece algo muito interessante. O que acontece? José era alguém que já estava tomando conta ali da prisão. Já estava ali no lugar do carcereiro, ali cuidando e preocupado e tal. José seria um bom líder de célula, viu? Porque ele estava preocupado ali com os presos ali, o que estava acontecendo e o que não estava acontecendo. Ele não estava em qualquer prisão, ele estava numa prisão selecionada. Olha só que interessante. Potifar não manda ele junto com
com os demais prisioneiros? Coloca numa prisão. Você sabe que nos dias de hoje tem prisões e prisões, né? Então tem prisão que é só para fiel depositário e pensão alimentícia. São prisões administrativas, né? Tem a 18 ali na Moca, é uma delas. Então, e tem outras que é o Pinheirão, né? Então tem tipos e tipos de prisão, né? Nos dias de José ele estaria talvez numa prisão administrativa, como da Moca ali. É uma delegacia, na verdade. Então veja. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 40. Olha o que acontece. Vamos ler a partir do verso 5. Então ele está lá na igreja na prisão, e tinha lá um padeiro e o copeiro, que estavam presos também. Mas ele passa lá e vê que os dois estão desajustados. E vai lá cuidar do copeiro e do padeiro. O que está acontecendo? Ele fala, nós tivemos um sonho, né? E aí eles relatam um sonho e tudo mais. Vamos ler aqui a partir do verso 5. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Verso 6. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou ao oficial do faraó, com que eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Ou seja, ele percebeu que os caras estavam mal. Sabe aquele sonho que você fica meio mal, você não consegue, significa? E aí, resumindo aqui a história, por conta do tempo, ele ouve o sonho, tanto do copeiro quanto do padeiro, e eles relatam o sonho, e aí o primeiro a relatar o sonho é o copeiro. E aí ele fala, é o seguinte, esse sonho significa o seguinte, daqui 3 dias, você vai ser liberto. É uma boa interpretação, amém? Aí o padeiro veio e fala, e eu? Fala o meu aí agora. Fala, pois é, daqui 3 dias você vai morrer. E aí o que acontece? Passado 3 dias, o que acontece? O padeiro morre e o copeiro é liberto. Mas olha só, quando o copeiro vai ser liberto, veja, o copeiro, irmãos, o copeiro do faraó é o seguinte, é aquele cara do mais alto nível de confiança. É o cara que, antes do rei comer, é o cara que experimentava, é o cara que tinha acesso. A faraó tinha acesso. E aí ele chega lá e fala assim, olha, ô copeiro, eu estou preso aqui injustamente. Eu estou aqui preso injustamente. Então lembra de mim. Eu penso, se o cara chega e dá uma palavra dessa de ânimo e tudo mais, você fala, não, você vai esquecer, sim ou não? Não vai, ué. Então veja, vamos ler aqui. Vamos ler aqui no verso 40, no verso 14. Olha o que diz aqui. Porém, vamos ler aqui a partir quer ver, ó? A partir da interpretação, do verso 12. A interpretação do copeiro. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e façam menção de mim a Faraó, me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nesta masmorra. Irmãos, olha só, ele chega a dar toda essa interpretação, afirmando com a convicção, revelação da parte de Deus. Ele fala, daqui 3 dias você vai sair, você vai ser reintegrado na mesma posição, você vai servir na mão de Faraó, ou seja, era alguém que tinha acesso, e ele fala assim, lembra-te de mim,
Mas sabe o que acontece? Depois de 3 dias ele é reintegrado de fato copeiro. Porém, ele não se lembra de José. Ele não fala de José. Eu te pergunto nessa hora, que Deus te dá uma palavra, te dá uma revelação, você é usado por Deus. E aí você fala, agora vai. É a pequena nuvem. Você fala, agora vai. E aí você vai lá e dá uma palavra, fala, é fato, agora vai acontecer, porque você já formata na sua mente. Eu penso que José falou, não, agora que eu falei, ele foi reintegrado, é questão de dias. Ele entregar, falar, eu saí. Quantos pensariam assim? Eu pensaria. Mas o que aconteceu? Passaram-se uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E nada. 1 ano e meio e nada. Vamos ler o verso 23. Olha só o que diz. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele não se esqueceu. Oi? Porém dele se esqueceu. Ou seja, ele se esqueceu de José. E eu te pergunto, quando isso acontece, que ele é reintegrado na posição, mas aí José não se lembra dele, eu te pergunto, era um bom motivo para ele entrar numa crise, sim ou não? Uma depressão, falar, agora não tem mais jeito. Essa era a última cartada, porque eu permaneço aqui, nessa masmorra, nada acontece. Agora veja, o plano de Deus não era para que ele saísse naquele exato momento. Deus tinha outros planos para José, que não era chegado o tempo ainda. Sabe, eu acho muito interessante o primeiro milagre de Jesus. Porque quando Jesus chega ali e fala, olha, acabou o vinho. Jesus fala, ainda não é chegado o meu tempo. Mas é interessante que na sequência ele já faz um milagre. Ou seja, Deus ele tem um tempo exato para que o milagre chegue diante de você. E às vezes o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus não está sujeito ao tempo. Mas ele fala para que durante esse percurso de aflição, você permanecer nele, porque é ele que venceu as aflições. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, é o que diz a palavra. Então, durante esse trajeto, durante essa trajetória, nós temos que estar conectados a Cristo, confiadamente em Cristo, amalgamados em Cristo, anelados em Cristo. Porque se você não andar dessa forma, talvez você vai esmorecer na sua fé. Você vai achar que tudo está contra você. Mas a verdade não é que tudo está contra você. A verdade é que tem um plano, Deus tem um plano para você que talvez você não esteja conseguindo ver. Mas Deus, que é infinitamente maior, está vendo lá do alto, Ele já projetou o melhor para você. Porque os sonhos de Deus, os planos de Deus, são infinitamente maiores do que os nossos. Então é muito melhor você confiadamente entregar os seus sonhos na mão de Deus, falar, vou viver os teus sonhos, do que os seus planos. Porque senão você vai viver frustrado de tempos em tempos. Mas nós vemos aqui que em nenhum momento você vê José murmurando, reclamando, criticando. Eu não concordo. Não é assim, não é assado, não. É para ser vendido como escravo? É para ser escravo? Vou ser o melhor escravo então. Agora é para ser um escravo prisioneiro? Vou ser o melhor prisioneiro, escravo desse lugar. Esse era o DNA dele. Esse era o DNA de Abraão, Isaac e Jacó. Ser próspero. Deus, quando dá uma palavra para Abraão, falou o quê? Ser tu uma bênção. Esse era o DNA que estava sobre a vida de José. Estava amalgamado. Ele era uma bênção independente das circunstâncias. E se você entender que nós fazemos parte da bênção de Abraão, nós temos que ser uma bênção aonde é que nós estivermos.
começando pela nossa casa, no relacionamento com o cônjuge, com os filhos, no trabalho, sermos uma bênção por onde andamos. Esse era o DNA de José. Por onde ele andava, ele era uma bênção. Fala para a pessoa do teu lado, se tu uma bênção. Mas aí olha só o que acontece. Passados 2 anos completos, quem tem um sonho agora? Faraó. E quando o faraó tem esse sonho, nenhum mago do Egito, nenhum sábio do Egito conseguia trazer a revelação desse sonho. Então, aquilo que aparentemente parece que estava tudo errado, que Deus tinha esquecido de José, Deus não tinha se esquecido de José. Deus só estava esperando o tempo certo, o tempo oportuno, para que o propósito de Deus fosse concretizado. Imagina só se o copeiro saísse da prisão, chegasse para o faraó, falar, eu tenho um amiguinho lá preso lá, será que dá para você liberar aí, chefia? Você acha que ia dar certo? Não ia. Não ia dar certo. O faraó falou, quem você pensa que é para me dar ordem para tirar alguém de lá? Mata ele. Mas aí o que acontece? Passados 2 anos, quem tem um sonho é Faraó. E aí Faraó manda chamar todo mundo, ninguém consegue traduzir o sonho de Faraó. Aí o copeiro fala, ei, vamos ler aqui, passados 2 anos, olha o que acontece, lá em Gênesis 41, verso 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto um rio, mas vamos ler só aqui. Ou seja, passaram-se 2 anos completos. 2 anos. Durante esses 2 anos, José permaneceu com a mesma postura de homem de Deus, fazendo e servindo ali na prisão, com tudo que ele tinha e com tudo que ele era. Passados 2 anos, Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Aí, manda chamar, o copeiro falou, ó, quando eu estava preso, 3 dias antes, aí ele relata lá para Faraó, falou, manda chamar ele. E aí o que acontece? Aí José, ele vem e relata o sonho, consegue interpretar. Fala, olha, esse sonho que você teve é o seguinte, nós vamos passar aqui 7 anos de abundância. E depois desses 7 anos de abundância, nós vamos ter 7 anos de fome. E nesse exato momento, o que acontece? O faraó não somente liberta José, mas ele fala, eu nunca vi sabedoria tamanha como essa. E coloca José agora para ser o cara abaixo dele, o primeiro-ministro do Egito. Irmãos, você acha que começou uma virada sobrenatural na vida de José, sim ou não? Sobrenatural. Sobrenatural. Qual que era a probabilidade dele se tornar o primeiro-ministro do Egito? Quando ele estava com os irmãos ali, era nulo, era 0. Não existia uma forma assim, nem sei lá, para chegar nisso. Quem que poderia fazer toda essa trajetória? Então, muitas vezes, aquilo que aparentemente parece que não está indo a bom termo, mas acredite, Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que eu sempre gosto de falar Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, aparentemente, aquilo que estava acontecendo com José, ele estava sendo vendido como escravo, estava sendo preso, era só uma parte do projeto de Deus para que ele pudesse se tornar primeiro-ministro do Egito. Mas por que ele se tornou primeiro-ministro do Egito? Porque ele permaneceu firme na fé, uma fé inabalável, com as convicções, não negociando com as oportunidades do mundo, não negociando com a esposa de Potifar, não adulterando com a esposa de Potifar, sendo excelente em tudo que fazia.
Esse era o posicionamento dele. Então veja, o que aconteceu nesse momento? O José, ele virou a página. Virou a página agora, ou seja, todo esse tempo de aflição, agora começou a ficar para trás. Porque agora ele saiu de preso e se tornou primeiro-ministro do Egito. Quem pode fazer isso, irmãos? Se não o Senhor, me explica. Quem pode virar o contexto em que José se encontrava, se não o próprio Deus? E nós vemos o próprio Deus dando essa virada na vida de José de uma forma sobrenatural. O cara sai lá da masmorra, da prisão, e vai para a segunda posição do Egito. É algo sobrenatural. É algo talvez que ele não pensava chegar tanto. Mas agora começou a fazer sentido aquela palavra que ele havia recebido 13 anos atrás. Lembra dos 2 sonhos que ele teve? Em que os irmãos iriam se prostrar diante dele? Pois é, foram 7 anos de abundância. Passados 7 anos, veio o quê? A fome. E o único lugar onde você vê a comida, por quê? Por conta da revelação da palavra de José, o único lugar que havia comida era onde? Era no Egito. E aonde que todos iam buscar comida? No Egito. E quem você acha que foi buscar comida no Egito? Os seus irmãos. Os seus irmãos. O tempo está acabando, as irmãs mostrando na plaquinha aqui, eu estou resumindo, fazendo o resumo do resumo. Mas veja, passados 7 anos de abundância, veio a fome. Depois de 2 anos de fome, os irmãos vão lá, atrás de comida. E aí o que acontece? Já viu como os egípcios têm todos os ornamentos? E José com certeza estava com esses ornamentos, com uma roupa egípcia e tudo mais. E aí os irmãos não reconhecem José. Mas a palavra que Deus havia dado acontece, porque eles se prostram diante de José. Então veja, o que significa? Significa o seguinte: se você tem uma palavra de Deus, quantos tem uma palavra de Deus aqui? Isso significa que se você tem uma palavra de Deus, e ela ainda não aconteceu, mas muitas vezes, aparentemente, parece que até está piorando, deixa eu te falar, descanse e confie no teu Deus, porque o teu Deus está só movimentando, para que no tempo oportuno, a palavra dele se cumpra na sua vida. É uma questão de tempo. Deus está trabalhando, Deus está mexendo as peças, daqui a pouco vem o checkmate. Alguém aqui joga xadrez, irmãos? Oh, tem bastante pessoas. Se você quiser perder, depois você fala comigo. Ou com a minha filha. Excelente xadrista. Então veja, às vezes no xadrez parece que está perdendo, o outro está cantando vitória. Mas de repente, é uma peça, um movimento, checkmate, a vitória vem. Quem joga é assim ou não é, irmãos? Parece que você está ganhando, daí o cara vai lá, checkmate, fala, não, mas peraí, deixa eu entender direito. Você nem consegue entender, sabe, às vezes Deus faz assim também, Ele está movimentando as pedras. Parece que você está perdendo, mas Ele só está preparando o checkmate da vitória. Porque quando Deus dá uma palavra, quando você guarda essa palavra e você permanece nessa palavra, é questão de tempo, ela vai se concretizar na sua vida. Porque as promessas de Deus, elas vão acontecer. Basta você crer. Basta você crer. Basta você permanecer na posição de filho amado de Deus. Que não fica murmurando, que não fica reclamando, mas pelo contrário.
que enche de esperança e fala, é questão de tempo, não importa se eu estou preso, não importa o que está acontecendo, Deus, a palavra de Deus vai se cumprir, e se cumpriu de fato na vida de José, amém? Então veja, nós vemos que ele saiu de prisioneiro para primeiro-ministro, e aí ele tem os 2 filhos, que era, nós já vimos aqui no começo da palavra, que era Manassés e Efraim. Ele teve esses 2 filhos, e esses nomes tinham sim significados, amém? Agora veja, vamos ler lá, Gênesis 41, 50, a partir do verso 50 e 51. José ao primogênito chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então veja, antes de vir a prosperidade, primeiro ele concluiu, ele virou a página desse passado. Não dá para você prosperar, para as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, se você ficar olhando para trás, se você ficar murmurando, se você ficar reclamando, porque Deus não nos chamou para reclamar e murmurar, mas Deus nos chamou para nós crermos, tão somente crer, tão somente crer. Então, o papel do diabo é sempre fazer te remeter ao passado. E aí, porque você fica olhando só para o passado, você esquece de olhar para o presente e futuro. Aí você não vive o presente, porque não vive o presente, não tem o futuro. Se não tem presente, não tem promessa concluída. Por quê? Porque você só quer viver do passado. Então, a primeira coisa aqui que aconteceu, o Manassés, foi que ele resolveu isso. Ou seja, ele decidiu o quê? Perdoar os seus irmãos. Ele decidiu não carregar mágoa dos irmãos. Porque agora na posição dele, se ele não tivesse perdoado os seus irmãos, o que ele ia fazer agora? Ele ia se vingar. Falar, seus miseráveis, vocês que me venderam agora, vocês que me venderam lá atrás, como escravo e não sei o quê, agora chegou o dia da vingança. E podia mandar matar todo mundo. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Por quê? Porque Manassés já estava sobre a sua vida. Ele tinha resolvido isso. Então não havia mais rancor. Por quê? José ele tinha chegado num nível de maturidade onde ele compreendeu e teve a revelação para que ele chegasse nessa posição do qual ele se encontrava, ele teria sim que passar por essas aflições. E porque ele venceu essas aflições, é que ele chegou na posição. Então ele entendeu que, na verdade, é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, 28. Era necessário acontecer tudo isso para que o sonho de Deus, o projeto de Deus para a vida dele fosse concluído. E como ele teve essa revelação, ele se tornou alguém maduro. E não quis se vingar dos seus irmãos. Muito pelo contrário. Ele decidiu crer. Amém? E depois que ele resolve o passado, aí sim vem a prosperidade. Vem Efraim na vida dele. Aí ele já se tornou alguém próspero. Alguém reconhecido. Não somente por quem que ele era, mas ele já era alguém reconhecido não somente no Egito, mas agora ele se tornou reconhecido diante dos seus irmãos. Amém? E aí o que acontece? Aí José se apresenta aos seus irmãos. Os irmãos vão lá porque tem fome e se apresenta. Vamos ler lá Gênesis 45. Deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir do verso 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele.
Por que os irmãos ficaram atemorizados? Porque eles sabiam o que havia feito com José. Eles sabiam. E aí, espera aí que eu perdi o versículo aqui, me ajuda aí, irmãos. 3, aí verso 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritais contra vós mesmos por me haver vendido, vendido para aqui, porque para a conservação da vida. Olha só que interessante. Todo esse projeto, o que Deus estava querendo fazer? Guardar a posteridade de Abraão, Isaque e Jacó, através da vida de José. Deus, ele sempre vai preservar a vida. E era exatamente isso que estava acontecendo. Para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida de um grande livramento. Olha só como Deus faz. Parece que não fazia muito sentido. Mas Deus sabia que lá na frente haveriam 7 anos de fome. E que se não houvesse um José, o Egito era a maior potência do mundo. Se não houvesse um Egito para 7 anos, guardar ali os alimentos para mais 7 anos, talvez a posteridade de Isaque, ou de Abraão, Isaque e Jacó, que era o pai de José, não teria dado sequência. Então Deus estava fazendo tudo isso para preservar a posteridade, para que a promessa do próprio Deus se cumprisse na terra, e Abraão pudesse ser conhecido até os dias de hoje como pai de multidões. Veja só esse grande feito que aparentemente parece que não está acontecendo nada, mas Deus, que é soberano, Ele sabe de todas as coisas da minha e da sua vida também. Então, decida confiar em Deus. Sabe, se tem coisas e promessas na sua vida que não aconteceu, decida confiar em Deus, porque Deus, Ele é grande, o nosso Deus é grande, as promessas deles não voltam vazias. Tem coisas que nós não conseguimos compreender, mas o Deus, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é que determina os tempos e as estações sobre as nossas vidas. Então, decida confiar. Sabe, muitas vezes a gente não consegue entender como que funciona tudo isso. Não conseguimos entender. Sabe, mesmo depois, os irmãos, eles reconhecem que José se tornou primeiro-ministro, mas havia um grande questionamento interior dos irmãos. Porque eles achavam o seguinte: José só não nos matou porque o nosso pai está vivo. Mas o dia em que Jacó morrer, aí nós estamos fritos. Era isso que os irmãos pensavam. Mas veja, o que eles não sabiam é que José já tinha resolvido o seu passado, já havia perdoado, já havia um Manassés na vida de José. Mas os irmãos, eles se sentiam culpados ainda, ou seja, eles não tinham recebido esse perdão. E eles achavam que o dia em que Jacó morresse, eles morreriam. Eles tinham essa questão interior dentro deles. Vamos ler lá em Gênesis 50, vamos mais para frente. Vamos ler a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos... Deixa eu ler aqui, que está pequeno demais essa letra aqui. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Ou seja, nós sabemos que nós fizemos mal, agora que o nosso pai morrer, ele vai pau na nossa cabeça. Esse era o sentimento dos irmãos. Vamos continuar lendo. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo...
Assim direis a José: perdoa-o, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falaram. Ou seja, eles estão pedindo algo que eu já resolvi. Ele chorou de ver os irmãos pedindo para perdão. Tipo assim, será que eles não reconheceram que eles são amados, que eu amo os meus irmãos? Eu já resolvi, mas não era com o amor da justiça própria, é com o amor do próprio Deus. E os irmãos, então se coloca na posição dos irmãos. Agora os irmãos estão achando que eles merecem o mal. O que é isso? Sabe quando você pisa na bola, irmãos? E aí você fica muitas vezes na posição dos irmãos de Jacó. Você não consegue receber perdão. E você acha que é questão de tempo. Pau na sua cabeça. Mas não é assim que funciona. O amor de Deus, ele cobre toda a transgressão, todo pecado, toda a maldade. Esse é o amor do nosso Deus. Mas veja, José já tinha Efraim, já tinha resolvido isso, já tinha perdoado, mas eles ainda não. Eles se sentiam que era questão de tempo. Vamos ler mais um. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Mais um. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus é aquele que sempre preserva a vida. Ele estava preocupado com a posteridade das promessas de Deus. Ele entendeu agora que havia uma palavra sobre o seu bisavô, sobre o seu avô e sobre o seu pai. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou melhor, seu pai e seu avô. Amém? Então veja, quando nós entendemos isso daí, Deus sempre está querendo preservar a vida. Tudo isso que ele passou, parecia que era muito ruim, mas na verdade Deus tinha um plano maior. Quero te dizer, Deus tem um plano maior para a sua vida. Maior do que os seus sonhos que você tem, maior do que a palavra que Deus te deu, Deus tem algo infinitamente maior para você, amém? Então veja, queridos, né, nós precisamos entender, já estou encerrando, os irmãos da plaquinha estão toda hora ali. Mas deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Sabe, a bênção de Deus, ela é sobre nós. Veja que o segundo filho era o filho da prosperidade. Sabe, Deus tem sim prosperidade para nós. Talvez você fale: pastor, mas ela ainda não chegou. Mas acredite, é questão de tempo, ela vai chegar. É uma questão de você crer. Essa é a palavra. Pastor, mas eu não consigo enxergar. Eu não tenho fé para isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você pega o seu telefone, liga na pizzaria, e você encomenda uma pizza, eu te pergunto, depois que você faz o pedido, o jovem fala: pegar telefone, pastor, agora é iFood. Tá bom. Se você faz um pedido no iFood, ou no seu aplicativo, compra uma televisão, uma pizza, eu te pergunto, você já pagou, é certo? Você tem dúvida que ela vai chegar na sua casa, sim ou não? Por quê? Porque você sabe que ela está a caminho. O que é isso? É fé. Você não está vendo a pizza, mas você sabe que ela vai chegar. Aleluia, amém, Zé? O que é isso? É fé. Então Deus tem prosperidade para mim e para você, sim. Pastor, ela não chegou ainda. Mas deixa eu te falar, ela está a caminho, amém? É certo que vai chegar. É certo que vai chegar. Mas, sabe, antes de Jacó morrer, Jacó também foi para o Egito, né? José manda chamar toda a família ali, eles vivem, comem o melhor dessa terra, que é a promessa de Deus também.
E Jacó, né, um dos patriarcas, ele vai abençoar os filhos de José. Olha só que interessante. A bênção. E só que quando ele vai abençoar, você sabe que tinha muita questão do primogênito. O primeiro era Manassés. O segundo era Efraim. E aí nesse momento que ele vai orar, ele coloca a mão direita em Efraim. E José fala: não, peraí, esse aqui é o segundo. Tem que colocar a mão no primeiro. Mas olha só o que José diz. Vamos ler lá em Gênesis 48, a partir do verso 17. Vamos lá. Vendo José, é que eles vão começar a estourar as bexigas lá. Fala para a pastora que não é hora. É que tem um arco das bexigas lá, Paula, precisa desmontar isso. Eu falei: manda as crianças estourar. Ela levou a sério. Eu dei a ideia. Mas, ó, não vamos dispersar não, que eu estou encerrando aqui. Vamos ler aqui, capítulo 48, verso 17. Diz assim: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. E também será um povo também ele, será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. Irmãos, o que ele estava dizendo aqui? Olha, Efraim é o quê? É a dupla prosperidade, é a prosperidade para a sua vida. É isso que Deus tem para mim e para você. Mas antes de Efraim, para que isso tome e se torne uma realidade na sua vida, Manassés precisa ter a experiência de Manassés. Qual que é a experiência de Manassés? É virar a página. É deixar as coisas do passado para trás. É você focar agora na prosperidade que Deus tem para você. Porque muitas pessoas não prosperam porque não passam pela experiência de ter Manassés na sua vida. E quando isso acontece, você resolve o seu passado, você conclui e você vira essa página, aí a prosperidade de Deus, sim, agora você tem acesso. Agora essa prosperidade vai ser algo constante na sua vida. E quando se fala em prosperidade de Deus, não tem a ver só com uma questão financeira. Isso é prosperidade segundo o mundo, mas a prosperidade de Deus tem a ver com cada quadrante da sua vida. Tem a ver com o financeiro também, mas tem a ver com o seu casamento, com a educação dos seus filhos, tem a ver com a sua a carreira profissional, tem a ver com o seu chamado, tem a ver com a sua célula, tem a ver com a sua igreja. Isso quer dizer que é um tempo de prosperidade abundante. Como estão compreendendo? Sabe, Deus tem um Efraim para a sua vida. Mas primeiro você precisa resolver Manassés. Você precisa concluir, parar de murmurar, parar de resmungar, para que as promessas de Deus, Efraim, comecem a se concretizar diante dos teus olhos. Quantos tem promessa aqui? Eu quero orar por você nessa noite. Fique de pé onde você está, se é que você pode. Sabe, mas eu queria que você orasse. Nós vamos orar, mas eu queria que você orasse antes, falando com Deus. Sabe, aquilo que você tem que resolver, e talvez você não resolveu, fale para Deus. Decida hoje. Decida perdoar aquele que te feriu, aquele que fez mal para você. Decida perdoar aquele que te traiu. Decida perdoar aquele que te feriu, aquele que fala mal e continua falando mal. Talvez ele nunca pare de falar mal, mas o seu papel é perdoar. Sabe, José foi alguém que cresceu em maturidade e se tornou
alguém maduro. Então não importa o que falem de você. Porque vou te dizer, todas as vezes que você se posiciona, vai ter pessoas falando mal. E talvez elas nunca parem. E se você ficar dando ouvidos para isso, talvez você nunca gere Manassés para chegar à prosperidade. Então decida perdoar. Sabe, tem pessoas que vão continuar falando, vão continuar te criticando, vão continuar fazendo mal para você, mas o seu papel é fazer o bem. O seu papel, você é um tipo de José, por onde você andar. Então veja, José não andava murmurando, José não andava reclamando, José não reclamava das contas, José não reclamava do salário, José não andava falando, criticando o cônjuge. Não. Ele era o melhor e o maior investidor por onde ele andava. Ele não andava por circunstâncias, ele não andava pelo cenário em que ele se encontrava, mas ele andava pelos princípios daquilo que ele cria. E ele cria que ele fazia parte da linhagem dos patriarcas, de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele era filho de Jacó. E Deus escolheu ele para preservar a vida. Sabe, Deus escolheu você é um tipo de Jacó. Por onde você andar, você deve ser um referencial de marido, um referencial de esposa, um referencial de filho, um líder exitoso, que investe nas vidas. Sabe, Deus tem coisas grandes para nós. Então não tire a avaliação por aquilo que você tem experimentado hoje, mas ande pelas palavras e pelas promessas que Deus já te deu. E eu quero te afirmar, Deus é aquele que nos surpreende, e Deus tem coisas grandes para você e para toda a sua descendência. Eu sempre oro por mim e pela minha descendência, pelos meus filhos. Porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de geração. E Ele quer que você seja um pilar, uma coluna, para que toda a sua geração seja alcançada. Amém? Aleluia. Põe um som para a gente. Você é aquele escravo do medo, né? Boa, Aleluia. Sabe, eu vou orar, mas eu queria que você orasse também. Sabe, se tem coisas na sua vida que você tem que concluir o passado, conclua. Pastor, eu já concluí. Então libere as palavras e as promessas de Deus. A palavra que José tinha, que todos os seus irmãos vão se curvar. Ele não entendia exatamente como Deus ia fazer. Mas o dia que ele se tornou primeiro ministro do Egito, seus irmãos vieram, se prostraram, a palavra se cumpriu. Sabe, se tem alguma palavra de Deus que não se cumpriu na sua vida, comece a agradecer por essa palavra. Pastor, mas parece que está piorando. Deixa eu te dizer, não está piorando, Deus está ajustando, para que ela possa se cumprir na sua vida. Amém? Deus é um Deus de promessa, e aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Basta você estar diante dEle, debaixo da presença dEle, porque é debaixo da nuvem, em que Moisés e todo o povo era guardado. Para você ser preservado, você precisa estar debaixo da graça e do favor, debaixo da presença do Senhor, amém? Eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, eu quero te louvar e agradecer, ó Deus, por esta palavra, mas eu oro, ó Deus, para que aqueles, ó Deus, que precisam concluir o seu passado, Senhor, aqueles que andam murmurando e reclamando, Senhor, Deus, que eles gerem Manassés, Deus, que eles liberem perdão e resolvam aquilo que possa ser resolvido, Senhor, no seu coração, Senhor, para que Efraim, ó Deus, Pai, para que as promessas do Senhor, para que a prosperidade do Senhor seja de forma abundante sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, libera, Senhor, libera a vida, libera uma fé tamanha, Senhor, uma fé tamanha, para que eles não andem olhando as circunstâncias, mas que eles possam andar tão somente crendo na sua palavra, tão somente crendo que tu és soberano sobre todas as nações e que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Por isso nós te louvamos e bendizemos e te agradecemos, Senhor, porque tu és bom. Aleluia, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Sabe,
Todos nós em algum momento talvez recebemos uma palavra que nós esquecemos. Na verdade, muitas vezes esquecemos porque nós não cremos mais que possa acontecer. Sabe, não faça isso. Não faça isso. Sabe, se Deus tem uma palavra para você, acredite. Ele vai te dar algo novo. Deus faz tudo novo. Sabe, eu sei que muitas pessoas passam por teste. Pastor, eu estou num grande teste. Confie em Deus. Ele vai não somente restituir tudo em dobro, mas vai te dar uma experiência. Sabe, todas as vezes que eu vejo a vida de Jacó, eu vejo todas as aflições que Jacó passou, todas as perdas que Jacó teve, tanto naturais como de pessoas, mas depois eu vejo, né, que Deus restaurou, e não somente restaurou, né, deu tudo em dobro, e no final Jacó dizia: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe, que testemunho tremendo. Sabe, eu fico vendo isso e eu fico vendo daqui a um tempo, né, quantos testemunhos tremendos nós vamos ter nesse lugar. Será que você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.